Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, especificamente nessa quinta-feira, porque é um carnaval, né? Não teve vídeo quarta, e aí eu quis adiantar o tema que seria pra sexta, pra quinta-feira, pra ficar um pouco mais próximo do que aconteceu. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a derrota do Botafogo de 1-0 contra o Nacional de Potosí pela pré-Libertadores, e também vou dar uma pincelada sobre a saída do Felipe Coutinho do Vasco, que foi algo que aconteceu essa semana, e eu acho que é interessante, né, eu dar um panorama do que aconteceu e um pouco da minha opinião, principalmente, porque foi muito surpreendente, né? Pelo menos pra quem vê de fora, né? Pelo que eu li lá dentro do Vasco, isso não é algo tão surpreendente assim. Mas quem vê de fora ficou muito surpreso. Então acho interessante a gente também trazer à tona esse tópico no vídeo de hoje. Pra começar então, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do Botafogo contra o Nacional de Potosí da Bolívia. E olha, vou ser sincero, eu vi o jogo inteirinho, tá? Eu vi o jogo do minuto 1 ao minuto último, porque eu não lembro quanto que teve de acréscimos. E assim, vamos ter várias questões pra falar sobre o jogo, né? Mas eu vou começar falando da dificuldade que o Botafogo teve pra jogar, né? Jogar em altitude é muito difícil. E todo mundo que torce pra um time que já jogou na altitude em campeonatos como a Libertadores e a Sul-Americana sabe como muda completamente o jogo. É praticamente um esporte novo. Pra mim, assim, não é nem futebol, é uma outra coisa. E os times que são locais, eles já sentem dificuldade sim. No segundo tempo, perde-se muita intensidade. Imagina então os times que não são locais. Times que vêm do nível do mar e aí tem que subir 3.500 metros, 4.000 metros, 4.500 metros para jogar uma partida de futebol profissional. É praticamente impossível. E nesse caso do Nacional de Potosí, se eu não me engano, é por volta de 4.000 metros que fica o estádio, que é um absurdo, é muito, muito, muito alto. Né? E obviamente o Botafogo já era previsto que teria muita dificuldade para jogar, tanto que levou vários atletas da base, né? E atletas, acho que alguns reservas também, já bem antes lá para Bolívia, para tentar fazer uma adaptação melhor. E dessa forma não sofrer tanto com as questões de altitude. Mas ainda assim, o time foi montado para se defender. O Botafogo jogou numa linha de 5, tinha 3 zagueiros, 2 laterais, que basicamente só defenderam, e ainda 2 volantes. Então você tinha um blocão de 7 jogadores para tentar fechar a área, principalmente também em jogadas aéreas, e reduzir as chances do time adversário. Não tem jeito, tem que se jogar assim quando você vai jogar a 4.000 metros de altura. Se você tentar propor jogo, vai dar problema, vai dar merda, né? Então é melhor evitar e se defender. E, assim, até, né, curioso comentar, o goleiro, Léo Link, ele chegou a sofrer uma falta de ar no jogo, que ele teve que parar a partida, e deu pra ver na leitura labial ele falando com o médico do Botafogo que ele não tava conseguindo respirar, tipo, não vinha ar, não vinha ar. Então, pra você ver o nível do desgaste físico, né, e emocional também dos caras quando vão, né, jogar nesse tipo de lugar. Mas também tem um ponto, né, o Botafogo, ele tem muito pouca opção de banco de reserva. Isso é um problema desse elenco do Botafogo. O elenco é muito, muito curto. Então, além de todo esse desgaste, quais são as peças que de fato dá para se colocar em jogo, né? Poucas peças. Então, os jogadores têm que ficar muito tempo em campo ou cai muita qualidade do time. Isso também acaba jogando contra o Botafogo especificamente, assim como outros clubes que têm pouco elenco, quando vão jogar na altitude. Porque, por exemplo, quando você tem um Flamengo ou um Palmeiras, você consegue fazer as 5 alterações, você consegue planejar o seu time para fazer essas 5 alterações e manter um certo nível ali de jogo. Ainda assim vai ser muito difícil. Pro Botafogo fica ainda mais complicado, né? E é legal falar do perigo tático que se tem quando você joga na altitude. E isso foi uma coisa que eu percebi ontem, né? Vendo o jogo, teve uma hora lá no segundo tempo que eu fiquei pensando, caramba, o Botafogo saiu lá para um ataque no segundo tempo e 3, 4 caras atacaram. Erraram um passe, tipo assim, um passe imbecil, mas que na altitude acontece. E aí o contra-ataque do Nacional Potosí começou e todo mundo já tava lá atacando. E esses 4 caras do Botafogo não tinham nem fôlego para continuar andando. Então tinha um buraco na defesa, ali na entrada da área, né? E a sorte é que o Nacional Potosí é tenebroso, um time péssimo, vou entrar nesse mérito ainda. Mas isso gera um problema tático sobre atacar. Quanto mais o Botafogo atacava, mais ele ficava exposto. Né? Então é curioso isso, porque muda totalmente a dinâmica do futebol. Um time que propõe, um time que gosta de ser ofensivo, como é o Botafogo, no jogando no Brasil, ele não pode fazer isso. E é até desvantajoso você tentar atacar. É muito melhor você pôr todo mundo lá atrás, só se defender e levar para casa para jogar no nível do mar, um empate em 0-0, até perder mesmo, como o Botafogo perdeu de 1-0, até 2-0.
é bem tranquilo. Acaba sendo mais seguro você se omitir de jogar bola e só se defender. O que é totalmente contrário ao esporte, né? E, enfim, e aí entra nesse mérito do poder ou não jogar a 4 mil metros de altura, porque você muda completamente a dinâmica do jogo e deixa tudo muito mais chato. Com todo respeito também, o jogo fica chato, fica de baixa qualidade, não é um espetáculo legal de se ver. E tanto, né, essa situação existe que o Nacional de Potosí, que é o time local, ele também sabe disso. E ele não volta pra marcar tanto. Eu não sei quem viu esse jogo, porque era um jogo meio aleatório mesmo pra ver, né? Várias vezes o Botafogo contra-atacava. Teve umas vezes no primeiro tempo, várias vezes é forte, mas teve umas vezes no primeiro tempo e algumas no segundo, que o Botafogo saía pra contra-atacar e o Nacional Potosí não voltava pra marcar. Então, basicamente, ficava uma situação, às vezes, de 3 contra 3, 2 contra 2, e não vinha ninguém pra dar uma cobertura. E você se pergunta, né? Nossa, mas por que que o Nacional Potosí não volta pra marcar? Já que eles são um time local, eles têm mais perna, têm mais fôlego. E acaba que a resposta é exatamente essa questão tática. Eles também sabem que quanto mais o Botafogo atacar, mais exposto ele vai ficar. Então vamos lá, vamos criar um cenário aqui que é uma coisa muito louca, né? O Botafogo tá atacando com 4 jogadores, beleza? E o Nacional Potosí só tá com 3 homens lá atrás. E dane-se, e dane-se. Eles torcem pro Botafogo errar, porque tem uma chance muito grande do jogador isolar, errar um passe, perder a passada, enfim, dar algum problema. Se o Botafogo fizer tudo certinho, é gol. E aí o Nacional Potosí tá ferrado. Mas ele provavelmente já estaria de qualquer forma. Então qual que é a estratégia? Você deixa uns 2, 3 caras lá atrás, e seja o que Deus quiser, torce pro Botafogo se equivocar, pra um desses jogadores que ficou lá atrás já ligar rapidamente a bola no ataque, e aí você ter uma situação de vantagem numérica no campo de ataque. Então, o Nacional Potosí, ele em vez de marcar e criar uma jogada, como é natural do futebol, ele abdicava de marcar, torcer pro Botafogo errar, e dessa forma ter vantagem numérica no ataque, porque o Botafogo não ia conseguir voltar com seus jogadores de frente pra marcar. Isso é muito doido, né? Mas ficou claro, pelo menos pra mim, vendo o jogo, ficou claro que essa era uma estratégia do Potosí. Era abrir mão de marcar, entregar pra Deus e torcer para as coisas darem certo e quem sabe atacando a gente consegue. Até porque, e aí eu falei que entrar nesse mérito, já vou entrar agora, o Nacional de Potosí é muito ruim, muito, muito ruim. E se tem alguém que torce pra esse time aqui, né, que eu acho que não tem, com todo respeito, seu time é uma merda, assim, absoluta e colossal. Ele só tá na pré-Libertadores porque ganhou a Copa da Bolívia, se eu não me engano, do Bolívar, né, na final. E ficou em 7º no Campeonato Boliviano ano passado, de 16 times. Em 7º. Não chega a ser nem perto de um time decente, né? E, assim, abusa muito do fato de jogar lá no alto, lá no céu, né? Então, tipo assim, é um time horroroso, horroroso. Não tem a menor qualidade técnica de passar bola. Quantas vezes no jogo de ontem o Botafogo, cansado, sem perna, mal conseguia se mexer pra marcar. Os jogadores do Nacional Potosí perdiam a bola sozinhos. Erravam um passe lateral, assim, sozinhos, sem marcação. Chutavam a bola fora do estádio. Tinha umas finalizações, não era nem que era perto do gol, não. Era muito longe, tipo, completamente bizarra a finalização, lançamentos totalmente errados. Era um time que errava tudo que se propunha a fazer, até mesmo num cenário em que o seu adversário, mesmo sendo muito melhor, estava acabado em campo, morto em campo, sem fôlego nenhum, e ainda assim o outro time não conseguia fazer nada, não conseguia fazer nada. Ganhou de 1-0, porque, pô, doping geográfico, não tem o que fazer, gol de 1-0. Teve um gol anulado, mas que foi bem anulado por impedimento. E assim, num cenário que o Nacional de Potosí fosse, sei lá, o Bolívar, ou talvez até o The Strongest, que são times melhores, esse jogo podia ter tranquilamente acabado 2, 3, 4-0. Tranquilamente. Só que esse time aí é muito, muito, muito ruim. Muito ruim. E, com todo respeito, não merece estar na Libertadores. Não merece. É um time muito abaixo. De fato, assim, me irritou. O quanto esse time era ruim tava me irritando ontem, vendo o jogo. Porque eu fiquei parado vendo o jogo. E eu falei, pô, vamos ver se os caras fazem alguma coisa. Não conseguem fazer nada. E dito isso, né? O Botafogo vai certamente se classificar. Eu saí assim do jogo de ontem falando, o Botafogo perdeu de 1-0, beleza. Mas tá classificado. Tá classificado. É um desses cenários um pouco curiosos que o time perde e tá classificado. Porque é impossível, e eu já adianto agora, é impossível que o Botafogo no Newton Santos, no gramado sintético ainda por cima, não consiga fazer pelo menos 2 gols nesse time tenebroso do Nacional Potosí. Porque eles não têm contra-ataque, não têm qualidade nenhuma de atacar, vão pôr os 11 caras dentro da área e ficar assim, vão pôr estacionar o ônibus e seja o que Deus quiser. Mas o Botafogo tem muita qualidade, certamente, com o apoio da torcida, vai conseguir fazer esse resultado.
A minha expectativa pro jogo de volta é de, no mínimo, repito, no mínimo, 3-4-0. No mínimo, pro Botafogo. Não ficaria surpreendido se acabasse 6-0, 7-0, tipo assim, goleada histórica. Porque esse time do Potosí é ruim demais. Ainda mais porque, na altitude, sem perna, o Botafogo perdeu umas chances inacreditáveis. Inacreditáveis. Assim, se tivesse aproveitado o básico que criou, teria ganhado esse jogo até, de 2-1. Mesmo com tudo isso que eu falei, teria vencido. Porque teve uma chance cara a cara, que eu não lembro quem que foi, que saiu cara a cara com o goleiro e perdeu o gol. Assim, inacreditável, não pode perder. E depois ainda teve uma outra chance perdida, que foi um cruzamento assim, eu não sei se foi o Montoro, se eu não me engano, não sei se foi o Montoro, não tô lembrado aqui, que perdeu o gol dentro da pequena área, o goleiro tava no primeiro pau, assim, perdido na jogada, completamente perdido na jogada. E aí teve um cruzamento no segundo pau e o jogador do Botafogo veio fechando, mas tava de boa pra fazer o gol, ele não deu um carrinho nem nada, era só fazer o gol. E cara, chutou a bola na trave, a bola saiu. Tipo assim, inacreditável também perder esse gol, inacreditável, não pode perder. Mas, como é um time tenebroso do outro lado, pode perder, porque não tem problema. Se na altitude de 4.000 metros o Botafogo teria ganhado, num cenário hipotético ideal, de 2-1, imagino o que vai acontecer no gramado sintético ao nível do mar. Nossa senhora, eu imagino assim um massacre completo e que é o esperado. Se o Botafogo não conseguisse classificar, e por isso que eu digo que pra mim já está classificado, se não conseguisse classificar, uma vergonha num nível assim institucional, institucional. Se não passar do Nacional Potosí, dado com o resultado que já aconteceu e tudo mais, tem que cair o técnico, eu não tô nem brincando. É cair o Anselmi, é John Textor pedir as contas e vender a SAF, é jogador ir embora e devolver o ingresso pra torcida, porque assim, seria uma das maiores vergonhas da história do Botafogo. Então, pra mim, já está classificado. E o jogo em si, foi mais ou menos isso que eu já falei, né? Muita batalha física, muito embate físico. O Botafogo, ele jogou bem. O sistema defensivo do Botafogo, ele jogou bem. Você via muita vontade de todo mundo, você via o Barbosa, né, que sempre é um cara de muita imposição física, mesmo com dificuldade, tentando, conseguindo marcar, afastando as bolas. Jogada aérea não foi tão sofrido assim pelo Botafogo. Foi um gol de bola parada, foi um gol de cabeça, mas não foi tão sofrido como todo mundo achou que poderia ser. Né? O primeiro tempo, você via um Nacional que ainda tentava jogar, né? Tentava jogar, e o Botafogo teve as suas chances de contra-ataque. No segundo tempo, o Botafogo, assim, recuou e tava morto. Teve um lance até no início do segundo tempo, início do segundo tempo, acho que foi, que o Barreira, o atacante do Botafogo que jogou ontem, ele, assim, poderia ter sido expulso. Ele foi dividir uma bola no meio de campo, que por muito pouco ele não dá uma solada acima do nível do tornozelo. E aí teria sido um problemão. Mas se livrou disso e beleza. E aí o segundo tempo meio que morreu. Depois ali teve o gol dos caras, e aí começou, o Botafogo recuou e falou: beleza, ficou 1-0, não vamos mais tentar. E aí o segundo tempo meio que morreu, depois uns 10, 15 minutos, pelos erros do Nacional Potosí, que não conseguia jogar. Né? Assim, eles eram incapazes de acertar 5 passes e finalizar a bola no gol. Então o Botafogo já não estava mais muito afim, sem perna, preferia não se expor, e o Potosí não tinha qualidade nenhuma, ruim que dói, não conseguia fazer nada. Então, ainda teve o Botafogo, ainda chegou a ter, né, uma outra oportunidade que criou, mas também nada muito assim, meu Deus do céu, claro, de gol. O resultado, no final das contas, foi ótimo pro Botafogo, né? Porque perder de 1-0 a 4 metros de altura, tá beleza demais, 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 demais. Vai voltar, vai conseguir o resultado em casa e se classificar para a próxima fase da Liberta. Aí o negócio pode esquentar. E por que que eu digo isso? Porque a próxima fase, que ainda é pré-Libertadores, o Botafogo pegaria, né? Ou o Argentino Júnior ou o Barcelona de Guayaquil. E ontem o Argentino Júnior venceu de 1-0 fora de casa, né? Então, muito provavelmente será o Argentino Júnior. E aí é outra parada. Esse time do Argentino Júnior é muito melhor. A questão de estádio, de pressão é muito maior. Então aí sim é um confronto difícil. Aí é um confronto digno. Esse agora é protocolar. Então o Botafogo vai passar para aí decidir a sua vida na próxima fase contra muito provavelmente o Argentino Júnior. Dito isso, está finalizada a minha análise sobre esse jogo da Liberta. Eu queria fazer também um preâmbulo aqui sobre o Felipe Coutinho, né? Porque o Coutinho falou, né, que vai sair do Vasco, ele pediu a rescisão de contrato pro Vasco. E foi uma coisa que pegou muita gente de surpresa, porque, nossa, né, tava jogando aí, sei lá, é um cara muito importante pro elenco do Vasco, um ídolo da torcida e tudo mais. Muito pelo que ele é e por ser cria do Vasco e não por ter vencido muita coisa no Vasco. Mas foi muito curioso, né? Muito curioso. E uma perda imensa pro Vasco, querendo ou não, porque é uma liderança.
mas é um ponto que é importante também de ser debatido, né? Ele é um cara que tá sofrendo psicologicamente com toda a pressão de ser um atleta profissional e de não conseguir dar resultado pro Vasco e tudo mais. É um cara que é vascaíno, ele fez base no Vasco lá atrás, saiu do Vasco para fazer sua carreira na Europa e voltou querendo trazer alegria pro Vasco, títulos e tudo mais, e não consegue. Não só por causa dele, mas tem que ser dito também que tem um pouco, né? Porque o Coutinho não joga nem perto do que se esperava do Coutinho, mesmo já um Coutinho mais para um final de carreira, se esperava mais dele. E ele não tá jogando nem perto disso. Só que ainda assim, né? O time do Vasco é muito ruim também. E todo esse período do Coutinho no Vasco, o time é muito ruim. O time é muito ruim, ajuda muito pouco. Então, isso tudo acho que abalou muito ele e as críticas que ele recebe, né, da torcida e da imprensa, né? Eu, incluso, acho que já critiquei o Coutinho mais de uma vez. Mas, e tudo bem, cada um lida de uma forma com isso. É ok ele pedir essa rescisão de contrato por esses motivos e para se cuidar. Pelo que dá a entender, o Coutinho ele vai ou encerrar a carreira ou parar a carreira por um tempo para se cuidar e melhorar psicologicamente. Eu acho que isso é muito importante. E tem muito atleta que sofre com isso e não fala muito sobre, né? Então é sempre um tema delicado, mas um tema importante para ser dito porque é natural, as pessoas são assim. E um atleta profissional sofre muito hate, muita pressão e tem que suportar. Esse é um outro ponto, né? Que eu vi muita gente falando, e eu concordo também. Para você ser um atleta profissional, né, de alto rendimento, você tem que suportar pressão. Você tem que suportar críticas. Porque sempre, e eu acho que, eu não sei se foi o Pedrosa ou se foi o Donan que comentou sobre isso. Se você for o camisa 10 do Vasco, ou pode ter sido Simões também, o Gabriel Simões lá na Casa da TV. Se você vai ser o camisa 10 do Vasco, você vai sofrer pressão. Vai sofrer pressão. Não importa quem você seja. Você vai ser xingado, você vai ser criticado porque é uma camisa muito pesada de um clube muito grande. Mas você também vai ser muito amado, né? Então é muito 880. E o futebol brasileiro é muito assim, né? Então você tem que suportar esse tipo de pressão. Você tem que ser capaz de psicologicamente resistir a isso. E isso não quer dizer que é fácil. Isso é muito, muito complexo. E esses jogadores têm que ter um acompanhamento psicológico permanente para conseguir lidar com tudo isso. Eles recebem muito bem também por isso, né? Então, tem esses dois aspectos. Por um lado, o Coutinho tinha que resistir. Mas já que ele não consegue, e tudo bem, então o melhor de fato é ele parar de jogar. Porque senão isso começa a afetar muito a performance em campo e acaba prejudicando o Vasco também. Eu vi alguns comentários de pessoas falando: ah, ele foi covarde de abandonar o Vasco num momento difícil e tudo mais. Mas eu não leio muito assim, não. Eu, na verdade, leio como corajoso dele se expor dessa forma, né? Ele não jogar a culpa para outros membros do Vasco, da diretoria ou da comissão, que poderia começar a se criar um clima ruim, né? Coutinho joga, outro dia ele não voltou do intervalo, né? Para ficar no banco de reservas. Então você começa a fritar outras pessoas. Isso que ele fez é até corajoso, porque ele pede para sair. Ele dá os motivos dele, é o que é uma parada puramente pessoal e pede para sair. Então eu acho que no fundo é uma saída ruim, é meio assim, né, pela porta dos fundos, não é legal, de um cara muito importante pro Vasco, um ídolo da torcida, e que sai dessa forma, mas a vida também tem dessas, o futebol também tem dessas, e no fundo eu desejo o melhor pro Felipe Coutinho, né, pra vida pessoal dele, eu não sei se ele vai continuar a carreira ou não, mas também desejo o melhor, mas pra vida pessoal dele, que ele possa acertar e voltar a ser feliz, voltar a aproveitar mais os momentos da vida, né, ele, pelo relato que li, de notícia, ele chegou a chorar em vestiário e estava muito abalado. Então, eu desejo melhoras pro Felipe Coutinho, porque é um momento difícil mesmo. E vamos ver o que o Vasco vai fazer, né? Porque perdeu em pouco tempo as lideranças do elenco. O Verratti, que foi negociado, e beleza, isso já era meio previsto, mas era um líder do elenco. Perdeu o Ryan, que era um líder técnico do elenco, mesmo sendo um garoto, né? Ele era o melhor jogador do Vasco. E também saiu negociado, vendido por muito dinheiro, que também era natural. E agora perdeu o Coutinho, que podia não estar jogando tanta bola, mas é também um líder técnico, né? Uma figura muito importante, um cara que carrega esse piano. O Vasco perdeu esses três caras em menos de 6 meses. Na verdade, acho que em 3 meses saíram esses três caras. Chegou quem para tomar esse papel de liderança? Ninguém. Tem até bons jogadores que foram reforços aí, mas uma coisa é ser um bom jogador, outra coisa é você liderar o elenco. Hoje, talvez o elenco do Vasco não tenha uma liderança tão bem definida. Esteja um bagulho meio perdido. Não sei se o PH é um cara assim, não sei dizer.
Então isso é uma dificuldade para um Vasco que já vem sofrendo demais dentro de campo, que já tá com o técnico sendo fritado, uma SAF confusa. As coisas do Vasco parecem que só pioram, pioram e pioram. Não tem um motivo para sorrir. Tem semifinal do Carioca que vai vir aí, contra o Fluminense. Pode ser um ponto de virada. São 2 jogos. O Vasco tem total capacidade de eliminar o Fluminense, mesmo que seja num campeonato de menor importância, mas ganhar um ânimo, né? É a chance que o Vasco tem aí, vindo em breve. Se eu não me engano, final de semana, né? Final de semana já tem semifinais do Campeonato Carioca. É isso então. Videozinho adiantado de sexta para quinta. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo, segunda-feira da semana que vem.